Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais essa aula. Nós vamos trabalhar a aula 51 e 52 do nosso material, uma aula que fala sobre os princípios da hidrostática que se referem ao empuxo e ao princípio de Arquimedes. Então vamos considerar um corpo de massa m e volume v que esteja imerso em um líquido cuja massa específica é dada por μ. Lembre-se que nós estudamos anteriormente que a massa específica é a massa da substância dividida pelo volume que essa substância ocupa. Segundo o princípio de Arquimedes, quando o corpo está imerso de forma total ou parcialmente em um líquido, em equilíbrio sob a ação exclusiva da gravidade, ele recebe do líquido uma força que nós denominamos empuxo, indicada pela letra E. Essa força tem direção vertical, sentido para cima, logo ela é contrária à força peso que é aplicada ao corpo, né, ao líquido, né, nesse corpo dentro do líquido, devido à ação da gravidade, certo? Algebricamente, nós podemos dizer que o empuxo é igual ao peso, ou seja, o empuxo é igual a massa vezes a gravidade, que é igual a essa massa aqui utilizando, passando o volume multiplicando para o outro lado, vai ser a densidade, a massa específica ou densidade, vezes o volume desse corpo, tá? Então, essa é a relação algébrica que nós temos como fórmula para resolver os exercícios que envolvem o princípio de Arquimedes e o empuxo, tá? Vamos para o exercício da aula de hoje. Nós temos aqui 4 exercícios. O primeiro exercício diz o seguinte: um bloco de madeira impermeável, ou seja, a água não entra dentro dele, de massa m e dimensões 2 por 3 por 3. Isso aqui é bem interessante só porque, na verdade, o que ele diz para a gente é o seguinte, que o volume do bloco de madeira vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 3. Nesse caso aqui vai dar 18, tá? Então, 18 centímetros cúbicos, tá? Então, vamos deixar aqui centímetros cúbicos. Ele é inserido muito lentamente na água de um balde até a condição de equilíbrio, com metade de seu volume submersa. A água que vaza do balde é coletada por um copo, e tem massa m. A figura ilustra a situação inicial e final. Em ambos os casos, o balde encontra-se cheio de água até a sua capacidade máxima. A relação entre a massa m e a massa mzinha, que é de água deslocada, e a massa mzão é qual? Então vamos lá, né? Bom, aqui é bem interessante esse detalhe aqui pra gente, né? Vocês já podem ver a resposta aqui, que está sendo indicada pra gente. As duas massas serão iguais, e isso aqui é muito interessante, né? Intuitivamente, a gente poderia pensar o quê? Que quando você observa que só metade do bloco desce, né, afunda, a gente poderia correr e marcar isso aqui, né? Olha, então significa dizer que a massa mzinha aqui ela vai ser só a metade da massa, já que metade do bloco fica submerso. Porém, vale ressaltar uma coisa muito importante: não é simplesmente a massa que a gente utiliza, a gente tem que utilizar a densidade, que é massa sobre volume, que por sua vez pode ser usada então para passar o volume para o outro lado e ter que a massa deslocada vai ser a densidade vezes o volume, que é justamente isso que fala sobre o empuxo, tá? Então, basicamente, nós vamos ter o quê? Que existe uma relação entre a densidade e o volume que implicam na massa. Ora, o volume permanece constante. Ele fala para a gente que, em ambos os casos, ele está cheio até a tampa, né? Até a sua capacidade máxima, ou seja, o volume não muda. A densidade da água não muda. Então, se a densidade não muda e o volume não muda, logo a massa tem que ser o quê? A mesma. Portanto, a massa que esse bloco consegue deslocar é igual à massa que ele possui. Por isso que a massa da água deslocada é igual à massa do objeto, mesmo que metade desse objeto esteja para fora da água, tá bom? Então, a gente só utiliza essa relação aqui e aí chega sem precisar fazer cálculo nenhum no resultado correto, tá? No exemplo 2, nós temos o quê? Um balão esférico menos denso que a água, significa que ele vai ter ele vai querer flutuar, né, subir, de massa 10 gramas e volume 40 centímetros cúbicos.
está completamente submerso e preso no fundo da piscina por um fio inextensível, conforme ilustrado a seguir. Aí ele pergunta qual é a tensão em newtons, tá? Tensão é a força aplicada por fios e cabos, tá? Que seguram, empurram ou não, puxam, né? Porque não tem como você empurrar com uma linha, principalmente se ela for inextensível, tá? Então não dá para empurrar, é só puxão, ou nesse caso aqui, de segurar, tá? Ele quer saber qual que é a tensão nesse fio. Vamos lá então fazer o cálculo. Para essa questão, a gente tem algumas informações que são importantes. Primeiro, a massa. Levar em consideração que a massa de 10 gramas é a mesma coisa que, para transformar em quilo, é a gente dividir por 1000, tá? Então, dividir por 1000 fica 0,10 quilogramas. Outra coisa, o volume está em centímetros cúbicos. Para transformar o volume em metros cúbicos, nós precisamos dividir esse valor aqui por 1000, tá? Só que a gente tem que levar em consideração por 100, desculpem, por 100. Porém, tem que levar em consideração que está ao cubo, então não é 100, é dividir por 100 ao cubo, tá? Então vai ser 40 vezes 10. Aí eu vou usar notação científica, tá? Porque vai ficar mais fácil da gente resolver. Então é 40 vezes 10 elevado a 100, é 10 ao quadrado, elevado ao cubo fica 10 a menos 6, tá bom? Então agora está em metros cúbicos, tá? Depois eu vou fazer uma aulinha só sobre divisão exclusiva, mudança de notação, de notações, de sistemas de internacional. Eu falei tudo errado, na verdade o que eu quero dizer é fazer uma aula específica para mudança de múltiplos e submúltiplos de determinadas unidades, que não são tão usuais, como metro cúbico, metro quadrado, que dá um pouco de bug assim no cérebro na hora que a gente vai fazer, porque esses valores não são tão diretos, tá? Bom, então a gente tem aqui esse valor, não mostra para a gente aqui a densidade, mas a gente vai precisar usar a densidade da água é 1000 quilogramas, tá? Ou 10 ao cubo quilogramas por metro. É só você voltar aí algumas aulas atrás, tá? Metro cúbico, que a gente tem uma videoaula falando sobre a parte da densidade exclusivamente, tá? Inclusive na playlist que esse vídeo está linkado, tem outros vídeos que não foram para vocês, foram para outras turmas, explicando sobre esse mesmo conteúdo, tá? Então aqui com outros exercícios, inclusive, que é bem interessante vocês darem uma olhada. Então aqui nós temos a densidade, o volume e a massa. Ele quer a tensão. Nesse caso aqui, a gente tem que levar em consideração o seguinte, ó, que a força resultante, para que haja um equilíbrio aí, a gente tem que a tração menos a força peso, né, ou mais a força peso, né, porque a gente tem que juntar os dois, que a tensão e a força peso, ela tem que ser igual ao empuxo do corpo, tá? O peso é fácil de calcular, então eu vou passar ele para o outro lado, ó, empuxo menos a força peso. Uma outra observação que a gente pode levar em consideração aqui é, primeiro, eu vou calcular a tensão, então vamos lá. Quem que é o empuxo? O empuxo é a densidade ou massa específica vezes o volume vezes a gravidade. Então nós vamos substituir aqui densidade, eu vou usar a letra D ao invés da letra Mi, tá? Densidade, porque aqui está em D, eu chamei de D aqui. Densidade, volume vezes a gravidade, menos menos o peso, que é massa vezes gravidade. Agora é só substituir os valores. Aqui vale 10 ao cubo, o volume é 40 vezes 10 a menos 6, e a gravidade vale 10, menos a massa, que é 10 elevado a menos 2, é esse 1 aqui eu nem preciso repetir, e a gravidade que vale 10, tá? Vamos fazer o cálculo aqui. Nós teremos então 10 ao cubo vezes 40 vezes 10 elevado a menos 6, ó, a gente vai repetir 40, e o 10 ao cubo vezes 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 3, vezes 10 fica 10 a menos 2, tá? Menos 10 elevado a menos 2 vezes 10 fica 10 elevado a menos 1. Tirando a notação científica, isso aqui vai dar 0,4 ou 0,40 menos esse aqui vai ficar 0,1. Ora, 0,40 vezes menos 0,1 você pode reescrever, né? Para deixar com duas casas decimais. Então você vai fazer 0,40 menos 0,10 e o resultado é 0,1.
30, tá? Então, essa é a quantidade, melhor, essa é a força de tensão aplicada aí nesse fio, através desse, nessa situação aqui, através desse fio. Desculpe, minha dicção está horrível, porque já são 2h15 da manhã. Eu estou gravando essa aula porque amanhã de manhã, porque quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu vou estar resolvendo alguns problemas e eu não vou conseguir dar essa aula ao vivo para vocês, tá? Então, me perdoem se eu falar alguma coisa meio doida, porque estou caindo de sono. Então vamos lá, questão 3 agora, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Questão 3. Nós temos o seguinte: duas esferas A e B, maciças e de mesmo volume, são totalmente imersas no líquido e mantidas em repouso pelos fios mostrados na figura. Quando os fios são cortados, a esfera A desce até o fundo do recipiente e a B sobe até a superfície, onde passa a flutuar. E aí, vamos lá. Sendo parcialmente imersa no líquido, tá? Então a B sobe e a A desce. Tá? Ele diz o seguinte: sendo PA e PB os modos das forças pesos de A e B, EA e EB os modos das forças de empuxo que o líquido exerce sobre as esferas quando elas estão totalmente imersas, é correto afirmar o quê? Primeiro, a gente sabe que o empuxo das duas vão ser o mesmo, porque vamos ver por partes. Primeiro, peso, a gente sabe que é massa vezes gravidade, tá? Então, a gravidade é a mesma, independentemente das esferas, tá bom? O que muda é quem? A massa é o que muda, tá? Ela muda. Então, significa dizer o quê? Se a esfera desce, então significa dizer que ela é mais pesada. Então, o peso de A é maior do que o peso de B, tá bom? Então, significa dizer que ela é mais pesada. Aí uma coisa que poderia chamar a atenção: por que que existe essa diferença aqui? Essa diferença de A descer e de B subir, tá? Isso ocorre pelo seguinte: o empuxo ele é definido como sendo a densidade vezes o volume vezes a gravidade, tá? Esse aqui, ó. Bom, com o mesmo argumento aqui que a gente fez agora há pouco, isso aqui não muda. Volume é o mesmo, que ele diz para a gente que em ambos os casos os volumes são iguais, tá? Só que o que vai mudar então é a densidade que muda. Ora, é a densidade que vai mudar. Mas nesse processo aqui, observe que a densidade vai ser a mesma, né? Porque as esferas estão imersas no mesmo líquido, ou seja, a densidade é a mesma. Então, o que acontece? O empuxo vai ser o mesmo para ambas, porque as variáveis que envolvem o empuxo para essa situação permanecem constantes. O que se modifica nos dois casos é somente o peso, tá? Então, por exemplo, se a esfera A sobe e a esfera B desce, dizer que o peso delas são iguais, de A é menor do que de B, falso. Então, essas duas já estariam falsas. Nesse caso aqui, dizer que o empuxo de A e B é maior ou menor, ou seja, são diferentes, significa dizer que uma dessas três variáveis aqui, elas serão diferentes. Só que a gente sabe que a gravidade não muda, é o mesmo para as duas situações, o volume delas são iguais e a densidade é a mesma porque não muda a densidade do líquido. Ou seja, nesse caso, o empuxo tem que ser o mesmo, tá? Então, não precisamos fazer conta. Eu poderia até fazer algumas continhas com vocês com letras, mas não vale a pena, porque é mais interessante a gente mentalizar esse tipo de questão sem fazer matemática no meio, tá? É mais interessante. Apesar de que vocês sabem que eu gosto bastante de resolver esse tipo de questão com álgebra, fazendo com letras, tá? E aí vamos para a nossa última questão dessa aula, que diz o seguinte: a maioria dos peixes ósseos possui uma estrutura chamada vesícula gasosa ou bexiga natatória, que tem a função de ajudar na flutuação do peixe. Um desses peixes está em repouso na água com a força-peso aplicada pela terra e o empuxo exercido pela água equilibram-se como mostra a figura 1. Desprezando a força exercida pelo movimento das nadadeiras, considere que, ao aumentar o volume ocupado pelos gases na bexiga nadatória, sem que a massa do peixe varie significativamente, ou seja, a gente vai considerar a massa constante, o volume do corpo do peixe também aumenta, tá?
Então a capacidade dele volumétrica aumenta, mas a massa permanece constante. Assim, o módulo do empuxo supera da força-peso e o peixe sobe, tá? Aqui eles estão em equilíbrio e aqui o peixe vai subir. Na situação descrita, o módulo do empuxo aumenta por quê? Letra A. Ele é inversamente proporcional à variação do volume do peixe. Vamos só entender. Ó. Empuxo é igual a densidade vezes volume vezes gravidade. Isso significa o quê? Se o, se o empuxo depende do volume, não tem como, ó, do volume do peixe, não tem como eu dizer que eles são inversamente proporcionais, porque a gente sabe que matematicamente, para ser inversamente proporcional, a letra V teria que estar embaixo da fração, teria que ser assim, ó, μg sobre V. Aí seria inversamente proporcional, mas não é esse o caso, então letra A é uma alternativa falsa, tá, pessoal? Letra B. A intensidade da força peso que age sobre o peixe diminui significativamente, tá? Não necessariamente o peso dele não vai se alterar, porque a massa não se altera. Ele fala aqui pra gente que a massa não vai se alterar, então, nesse caso aqui, falso, porque a massa não altera. Então, para alterar o peso, a massa tem que se alterar. Letra C. A densidade da água na região ao redor aumenta. Então, falsíssimo, né? Não é porque o peixe respirou que a densidade da água vai aumentar. Então, falso. Letra D. Depende da densidade do corpo do peixe, que também aumenta. Falso. É, você respira, sua densidade não muda. Né? O peixe respira, a densidade dele não muda. Então, falso. Sobe a letra E. O módulo da força-peso da quantidade de água deslocada pelo corpo do peixe aumenta. Então, isso aqui é verdadeiro, ok? Então, pessoal, desculpem se ser bem direto, essa aula vai estar encerrando, ok? E amanhã a gente retorna com as lives e fique com Deus, pessoal. Façam as atividades e até a próxima. Qualquer dúvida, manda mensagem. Falou, pessoal.